Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Tobias, sou atual vice-diretor de marketing da LASE e hoje irei falar a respeito de pacotes em Python. É um assunto bastante simples, mas também importante. A gente vai abordar tanto importação quanto exportação de arquivos Python, de módulos que a gente pode criar para o nosso código não ficar desorganizado, para não ter 1000 classes ou 1000 funções do mesmo arquivo. Vou fazer um exemplo a respeito disso para vocês terem uma noção de organização. Então, começando, para deixar claro, chamaremos a partir de agora todo o arquivo Python de módulo. Todo arquivo Python é um módulo. Não importa o nome que você dê para ele. Módulo 1.py, módulo 2.py. Todo arquivo em Python é um módulo, não importa o nome que você dê para ele. É importante, quando você estiver fazendo o projeto, você conseguir organizar cada um desses módulos. Por exemplo, em uma estrutura de árvore, que você aí cria subdiretórios que dividem os módulos segundo as características em comuns dele. Por exemplo, aqui você tem o módulo 1, o módulo 2 e o módulo... Não sei como se pronuncia isso. Você cria um subdiretório, por exemplo, chamado nome ilegível e coloca aqui dentro os módulos com essa característica. Por exemplo, módulo 1 e módulo 2. Você pode criar outro arquivo chamado nome ilegível e socar esse arquivo aqui. Beleza? O que acabamos de fazer é uma estruturação em árvore, como eu disse anteriormente. Isso é bastante importante para a estrutura total do seu projeto, para você não ficar perdido no seu projeto, para você não, poxa, eu tenho que alterar isso, onde eu acharei tal coisa. Tendo essa estrutura de subdiretórios, você consegue navegar muito rapidamente pelo seu projeto e deixa mais legível o projeto como um todo, para quem for ver depois, para quem for contribuir com você. Beleza? Então tenham isso em mente quando forem fazer o projeto. Legibilidade é tudo. Esse conjunto de modelos que a gente criou aqui, esse conjunto de módulos, é chamado de pacote. Beleza? Isso é chamado de pacote. Agora eu vou falar um pouco a respeito do pip, sobre como instalar pacotes externos. O pip é um gerenciador de pacotes, tá galera? Ponto. É um facilitador para instalação, remoção e atualização de pacotes externos. Por exemplo, o pacote NumPy, que é uma biblioteca / pacote que te auxilia na questão de funções matemáticas. Tem o seno, tem o cosseno, operações de matrizes, inversão de matrizes. Tudo isso você encontra no NumPy. O pip, com ele você consegue instalar esse pacote na sua máquina para utilizar essas funções. Vamos ver aqui um pouco do uso do pip, coisa bem básica mesmo. Primeiramente, você tem que ver se o pip está instalado na sua máquina. Talvez esteja, já que tem o Python, mas nunca é ruim conferir. Você dá um pip, -- version, para saber a versão na qual está instalada na sua máquina. Se não tiver pip instalado, então essa mensagem não vai aparecer. Beleza? Já que apareceu, então tem o pip instalado. Tobias, o meu não apareceu. Relaxa. É só você digitar no Google a seguinte coisa: getpip.py. Digita lá, clica Enter. O primeiro resultado que aparecer, você aperta, ele vai baixar um arquivo no seu computador com esse nome e você executa esse arquivo com o comando Python. Por exemplo, Python, o nome desse arquivo, getpip.py. Você executando esse arquivo, ele vai instalar o pip no seu computador sem mais preocupações, não é muita neurose instalar o pip não. Beleza, temos o pip instalado, vamos fazer a instalação do NumPy. Eu já tenho instalado aqui no meu computador, mas eu vou digitar o comando aqui para vocês verem, é só pip install NumPy. Você primeiro, obviamente, chama o pip, depois a função de install e o nome do pacote que você deseja instalar. Como eu falei, que já está instalado. Você pode atualizar o pacote também com o pip install NumPy / upgrade. Apertar esse comando, ele vai atualizar o pacote para a versão mais recente dele. Eu não recomendaria fazer isso se você está utilizando uma versão muito antiga de algum pacote, porque pode dar conflito. Então, sempre mantenha em mente as versões dos pacotes que vocês estão usando. É bastante importante. Sério mesmo. Às vezes dá um conflito chato e é uma dor de cabeça resolver isso. Enfim, além de pip install e pip install upgrade, você tem o pipe list, que ele nada mais é do que um comando que é utilizado para listar todas as bibliotecas instaladas na sua máquina. É legal você saber disso, que às vezes você não está utilizando uma biblioteca, você pode instalar ela
com o comando pip uninstall. Pip uninstall, aí você bota o nome da biblioteca. Obviamente eu não estou executando um desses comandos aqui porque não tem necessidade. É coisa bem básica mesmo isso, galera. Se vocês quiserem pesquisar depois, tem uma página da web com uma listinha desses comandos. Não é urgente vocês saberem decorar tudo isso, porque é algo que vocês vão aprender, obviamente, com o tempo. Baixando bibliotecas, suprindo as necessidades do código de vocês no Python. Então, vamos dar um exemplo aqui com o NumPy, que já estamos aqui. Para você importar uma biblioteca para o seu código, você só dá um import NumPy. Pronto. Você já está com o NumPy aqui. Mas você pode dar um apelido para essa biblioteca. Porque quando você coloca assim, você tem que ficar chamando, tipo NumPy.cosseno. Vou botar um 60 aqui. Você tem que estar chamando ela por esse nome que você deu um import. Beleza? Mas você pode definir um apelido para ela utilizando o as, que você vai estar definindo. Importar NumPy como, aí você pode definir o nome que quiser aqui. Vou botar np porque já é padrão colocar np. Vamos executar isso daqui só para dizer que funciona mesmo. Elegível. Vamos aqui de Python, está no módulo 1, né? Módulo 1.py. Ele vai dar um print do cosseno de 60 em radianos aqui. Beleza? Eu não vou entrar muito a fundo a respeito das funções da biblioteca NumPy, porque vai ter uma aula específica só para isso. Mas foi só para vocês terem um conceito de como o pip funciona, de alguns comandos do pip básicos que vocês precisam saber. Falado um pouco sobre pip, vamos falar agora sobre a possibilidade que temos de criar os nossos próprios pacotes com as nossas próprias funções. Tá, Tobias, mas por que eu iria querer isso? Talvez não exista ainda um pacote para a funcionalidade que você quer que o seu código execute. E você vai precisar criar ela. Também para fins de organização, como eu já falei 1000 vezes e continuo a repetir, para não ter 1000 funções e 1000 classes em um único módulo. Para fins de organização, também isso é importante. É importante ressaltar que até o Python 2.7, para que um conjunto de módulos em um diretório, por exemplo, para que isso daqui fosse considerado um pacote, era necessário haver um arquivo init.py. Atualmente não é mais necessário, mas antigamente era. Esse arquivo nem era usado, às vezes ficava em branco, mas ele tem algumas funcionalidades que você pode usar, mas não é obrigado, tá, galera? Não é obrigado. A partir de agora, do Python 3.3, como eu estava dizendo antes, não se tornou mais necessário, porque agora existe uma ferramenta denominada Namespace Packages, que identifica automaticamente os pacotes. Só que não vamos entrar em detalhes, porque é um tópico avançado e não o foco principal do curso. Fico devendo essa para vocês depois. Voltando aqui, vamos criar o nosso pacote para exemplificar para vocês. Nosso pacote. Tá, beleza. Então, preciso criar um pacote, ok. Porque eu preciso que ele execute tal função. E essa função, eu não quero que ela fique no nosso arquivo principal. Imagina que esse arquivo principal já está lotado, tá? Não queremos que essa função que colocaremos aqui fique no arquivo principal. Por isso que estamos separando em um pacote, beleza? Não sei, vamos criar uma função simples de listagem de array. Vai. For item in x, quase que eu erro, hein? Print item. Isso só vai printar cada um dos itens do array, tá, galera? A gente vai querer executar essa função aqui no nosso arquivo principal. A gente vai ter que dar um. Tem várias formas de fazer. Você pode dar um, por exemplo, from nosso pacote import functions. Que aqui você vai estar importando para esse arquivo o nosso módulo functions. E aí a gente pode acessar a nossa função functions.listagem e dar um array para ela listar. Vamos executar aqui para ver se funciona. Python teste não, Python principal. .py. Perfeito. Vocês viram que surgiu aqui um arquivo PyCache? Então, esse PyCache é... Tipo assim, quando você roda qualquer programa em Python, qualquer código em Python, o interpretador compila primeiro aquilo em bytecode e guarda dentro dessa pasta PyCache. A funcionalidade dela é só fazer com que seu programa inicie um pouco mais rápido.
ela faz isso para que as importações sejam mais rápidas. Só isso, não tem com o que se preocupar não, beleza? Então, você pode fazer dessa forma aqui. Você pode fazer, por exemplo, um import nosso pacote .functions. E aí você vai ter que colocar tudo isso aqui para poder ser executado. Você pode também determinar um apelido, como eu fiz antes. Import nosso pacote functions as fc. Aí você dá um fc.listagem, que vai executar da mesma forma. Você aborda isso da maneira que você preferir. Eu, particularmente, prefiro dessa forma, porque é mais bonito. Ok? Voltando um pouco para falar a respeito da funcionalidade do Unity, para não ficar só avulso jogado na cabeça de vocês, beleza? Tipo, você pode usar o Unity para definir variáveis globais, porque o Unity vai ser o primeiro arquivo a ser executado quando ele está dentro de um módulo. Por exemplo, se eu colocar o Unity aqui nesse nosso pacote, ele vai ser o primeiro arquivo a ser chamado. Então, por isso que ele é usado para definir variáveis globais, é o pacote. Definir o acesso a funções presentes no módulo do pacote. Mas, como disse, não é nada obrigatório. Geralmente, a maioria das bibliotecas deixavam o Unity em branco, porque elas definiam as variáveis globais, por exemplo, em outro módulo. Aqui dentro, ó, você pode definir um módulo só para variáveis globais. globais.py. Por exemplo, membros. Vou citar aqui os membros da LAS, né? Começando por mim, a gente tem o Guilherme, temos a nossa diretora de marketing, né, a Beatriz, a Mirla, por exemplo. Eita, que eu tô tropeçando em tudo. Eu tropeço quando digito, eu tropeço enquanto fala. Ah, aí de novo, enquanto falo. Paralelo, dicção ruim. Enfim, aqui eu já fiz até a chamada deles, ó. De from nosso pacote, ou seja, o próprio pacote, que a gente tem que referenciar nosso próprio pacote, vamos importar o módulo globais, e do módulo globais utilizaremos a variável membros. No caso aqui é uma variável global. E aqui só vai listar cada um dos membros da LASA. Vamos aqui, Python principal. Pam. Então você pode definir sua variável global dentro do próprio pacote, criando um módulo para isso. Então, o Unity, o uso dele é literalmente um... Tanto faz, galera. Eu recomendo vocês não usarem, já que não está sendo mais usado nas versões atuais do Python, beleza? E é isso aí. Muito obrigado pela atenção de vocês. Deixem o like. Se tiver alguma dúvida, coloquem nos comentários que a nossa equipe vai estar respondendo. E é isso. Espero que tenham gostado e até mais.